Na década de 1970, o termo bullying, que vem do inglês bully ou valentão, foi adotado para se referir a um padrão de comportamento que antes era ignorado pelos adultos, ou tratado apenas como brincadeira de criança. O bullying é uma forma de violência, né, que é cometida mais dentro da escola, com crianças, ensino fundamental e ensino médio. Eu acho que ele é um reflexo de de todas as desigualdades, de tudo que a sociedade tem de ruim, a gente consegue refletir nas nossas crianças, né, nos nossos adolescentes e nas crianças. O bullying é uma forma de violência que ocorre principalmente no contexto escolar e se caracteriza por comportamentos repetitivos, intencionais e marcados por um desequilíbrio de poder entre os envolvidos. Normalmente por pessoas que querem algum tipo de vantagem, ou para se sentir melhor, ou por mecanismo de defesa. Isso significa que não se trata apenas de um conflito pontual ou de uma brincadeira, mas de ações contínuas que causam sofrimento a pessoas que se encontram em posição de vulnerabilidade. O Brasil é um dos países com maiores índices de bullying nas escolas. Os dados mais recentes mostram que mais de 40% dos alunos já relataram ter sofrido algum tipo de intimidação por parte dos colegas. Humilhação, exclusão, agressão não acontece uma única vez, nem por acaso, transformando o que deveria ser um ambiente seguro, como a escola, em um lugar de medo. Já pratiquei na infância e no começo da pré-adolescência, porque eu me enquadrava no estereótipo da criança que sofria bullying, né? Então, como eu me vi nessa realidade, eu achei melhor me aliar às pessoas que estavam fazendo bullying do que às pessoas que sofriam. Por isso, durante essa época da minha vida, eu pratiquei, mas depois eu troquei de escola, fui pra rede privada, e aí a realidade é outra e acabou deixando de fazer parte da minha vida. Eu sofri com bullying quando eu era criança, de criança para adolescente, eu tinha mais ou menos uns 7, 6 anos quando começou assim. Acho que era muito por conta dos meus dentes, quando eu era menorzinho. E chegando na adolescência, por conta de alguns eventos que ocorreram na minha vida, eu acabei ganhando muito peso. Então eu fiquei muito acima do peso, que foi algo que gerou assim um impacto grande para acabar desencadeando num bullying na escola. Então foi basicamente várias situações, né? Não foi uma só ao longo da minha vida inteira. Dados do IBGE mostram que 40% dos alunos brasileiros já relataram ter sofrido algum tipo de bullying nas escolas, com registros tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino. A escola atua promovendo qualidade de vida da comunidade escolar, fortalecendo a relação entre a família, estudantes, além de intervir na formação de professores e no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. As habilidades socioemocionais também fazem parte da BNCC. Também são incentivadas no ambiente escolar práticas como assembleias escolares, mediação de conflitos e participação ativa dos alunos, de modo a favorecer relações mais saudáveis e prevenir situações de violência. Na região onde foi feita a pesquisa, somente o Brasil, a Argentina e a Colômbia exigem que escolas adotem medidas de prevenção contra o bullying. Na capital paulista, os professores fazem rodas de conversa com os alunos. Mas apesar dos esforços, para quem viveu trauma, as marcas são profundas. Bom, especificamente no meu caso, que o bullying foi uma forma de mecanismo de defesa, porque eu me vi numa realidade onde eu precisava fazer, senão eu ia sofrer, eu acho que eu lidei de uma forma até que bem simples, porque simplesmente a mudança de lugar, a mudança, né, o âmbito escolar mudou. Eu troquei, né, da rede pública para a rede privada e foi um mecanismo de defesa que não precisou mais ser usado. Quando eu mudei de escola, consequentemente eu também cresci, eu também fui saindo do estereótipo da criança que sofria bullying, eu nunca mais precisei me defender dessa forma por necessidade mesmo. E aí foi um ponto da minha vida que acabou ficando para trás. Então, na verdade, eu nem cheguei a lidar, né? No começo foi mais lidar com as consequências depois, né? A causa e o efeito que foram tendo a curto prazo, eu basicamente deixei o tempo curar, né, eu acho. E mais pra frente que eu fui atrás de
terapia e tudo mais para tratar os resquícios, né, que ficaram. A escola deve lidar com o bullying a partir de uma perspectiva ampla, contínua e integrada, compreendendo a violência como um fenômeno multicausal que envolve fatores individuais, sociais e institucionais. Nesse sentido, o enfrentamento não se limita a ações pontuais, mas envolve a construção de uma cultura de paz, baseada no diálogo, no respeito às diferenças e na comunicação não violenta. O bullying na vida adulta, tanto na faculdade como no mercado de trabalho, em outros ambientes, é uma forma de assédio, né? Quando a gente tá na escola, quando a gente é menor de idade, a gente fica meio sem ter pra onde correr, porque é aquela situação de rixa, um querendo se sentir melhor do que o outro, mas na vida adulta a gente pode interpretar como uma forma de assédio, a gente pode interpretar até como um problema mais grave do que na escola, e é um problema que pode ser denunciado, pode ser resolvido de outras maneiras, com mais liberdade do que na adolescência. Quando somos crianças, adolescentes, a gente não tem tanto filtro social assim, a gente não consegue distinguir tanto quanto um adulto que está numa faculdade ou numa vida adulta, né? O que é certo e o que é errado. E na vida adulta ele se apresenta um pouco mais mascarado, ele se apresenta um pouco mais sucinto. Acho que ele se apresenta mais com forma de assédio moral, principalmente no trabalho, eu acho, principalmente com formas de dominação. Acho que chefes e outras pessoas que, por estarem numa hierarquia superior, considerada superior, né, às outras pessoas, acabam achando que tem o poder de controlar a vida das pessoas. E eu acho que o bullying pode cair muito bem também nessa questão na vida adulta. O combate que eu acho que seria necessário seria um enfrentamento contra o bullying, palestras podem ajudar também e, claro, a organização social como um todo. Entender que as desigualdades não são totalmente isoladas e afetam as nossas crianças e os nossos adolescentes. O bullying é um problema que tem que ser combatido desde a raiz. Eu acho que ainda falta muito conhecimento para todas as partes, tanto na família, como na escola, na sociedade. A gente vê até hoje, por exemplo, pessoas mais velhas que falam, na minha época não existia bullying. Pessoas que combatiam olho no olho, dente por dente, sabe? Combatiam violência com violência. Então, ainda faltam muitos estudos, ainda falta muito conhecimento, tanto da parte da família, tanto da gestão escolar para combater o bullying. Não adianta tentar resolver o bullying só na escola, que é onde é mais comentado, e a criança crescer como um exemplo errado dentro de casa, crescer com esse tipo de pensamento de que na minha época não existia bullying, com o tipo de pensamento de que a criança é fraca, de que ela tem que aprender a se defender. Então é muito difícil falar o que pode ser feito para combater o bullying, porque é um problema enraizado na nossa sociedade, é um problema que precisa ser combatido desde o comecinho, sabe? Então é difícil de definir exatamente o que precisa ser feito. O enfrentamento do bullying deve ser realizado de forma coletiva, contínua e preventiva, envolvendo toda a comunidade escolar e não apenas ações pontuais ou punitivas. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, é fundamental promover espaços de escuta, diálogo e acolhimento, além de desenvolver práticas que incentivem o respeito às diferenças e a convivência ética. E muitas escolas estão reforçando o diálogo com os alunos. Nesse colégio particular, orientadores passam de sala em sala para alertar sobre discriminação e violência. A escola também deve investir na formação de professores e na construção de estratégias institucionais que previnam a violência, enquanto a família deve participar ativamente, oferecendo apoio e fortalecimento de vínculos e também a toda a equipe escolar. Esta escola particular da Zona Norte de São Paulo criou várias ações para combater o bullying. A gente discute situações hipotéticas, a gente tem rodas de dilemas, a gente tem assembleias, a gente tem muitos espaços para falar sobre os sentimentos. Todo ano, os estudantes elegem uma equipe de ajuda. Os escolhidos passam por uma formação especial. A gente aprende muito também sobre a escuta ativa, que é quando você consegue ouvir uma pessoa e entender o que ela está sentindo. Às vezes você não precisa falar nada, só da pessoa ser ouvida, ela já se sente muito melhor. Desta forma, o papel da psicologia é promover ações educativas e interventivas que considerem o contexto social e relacional dos sujeitos, evitando a culpabilização individual e contribuindo para a construção de um ambiente mais seguro e inclusivo.